gente fica meio assim. Ah, é só pregador da noite. Pregador da noite tem seus privilégios, né? Ah, pastor Devadir, fala pregador da noite, nada de musiquinha, nada de antigo. É no tempo, isso. Isso, pode soltar aí o tempo. Só não dá moleza, não. Queridos, quem está participando da nossa leitura bíblica? Uma das coisas que nós precisamos aprender e não querer mudar, irmão, é o papel da igreja, tá? Não tenta mudar a igreja, não. Ah, que a igreja está reunindo muito, que a igreja está adorando muito, que a igreja está cantando muito, que a igreja está pegando muito. Não, irmão, então você está no lugar errado. Aqui é a igreja. Aqui que tem que orar, aqui que tem que buscar, aqui que tem que clamar, aqui que tem que ter comunhão. Né? Você quer mudar a igreja? Não muda a igreja, não, muda você. Porque a igreja é uma porta do céu, irmão. Imagine se todas as igrejas tivessem fechado. Eu recebi um vídeo do cara aí pondo para moer com relação ao papel da igreja na sociedade. A igreja é um dos maiores parceiros de todos os governos, seja PT, seja PL, seja PMDB, um dos maiores parceiros de todo o governo do Brasil são as igrejas. O papel que as igrejas fazem, irmãos, governo, presidente nenhum consegue fazer, porque é espiritual. E também intervimos nas ações sociais. Se você não sabe, você que está chegando, nós temos uma associação aqui. A minha esposa cuida e cuida muito bem dessa associação. Então nós procuramos fazer esse trabalho com as pessoas, cuidar das pessoas. Esse também é o nosso papel. E na leitura, irmãos, que nós estamos, hoje parece que é Lucas 19, isso, 20, do jejum. Ok. Nós cumprimos com o nosso papel enquanto igreja, ok? Vocês, enquanto ovelhas, servos do Senhor, também precisam cumprir o vosso papel. Mediante a leitura do livro de Lucas, numa viagem que eu fiz aí meia correria, não estava prevista, eu me deparei com Lucas capítulo 12. E como eu gosto de riscar, anotar, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou dar um contexto, porque nós vamos ficar só com o versículo. Presta bem atenção, porque você pode dizer, não, mas isso não faz sentido. Para mim, vai fazer, e eu tenho a liberdade de fazer isso, diante da interpretação que eu fiz. Lucas, capítulo 12, verso 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então ali tem família e tem casa. Quando você vai ver na íntegra esse texto, é o próprio Jesus falando sobre a vinda do Filho do Homem. O cuidado que os servos precisam ter para não serem pegos de qualquer maneira. É uma exortação à vigilância sobre a nossa vida espiritual. E ele fala do valor que é nós sermos vigilantes, sermos cuidadosos com isso. Porque ele usa o exemplo do ladrão. Eu te pergunto, o ladrão diz que hora vai chegar? Ele marca dia e horário com você? Não. Então ele vem no momento que nós estamos descuidados, desatenciosos. E o Senhor está explicando exatamente isso. E no focar do verso 39, e aí eu abro um parênteses para trabalhar isso com vocês. Por gentileza, vê a versão, eu acho que é a ARC, se eu não me engano, que fala a respeito de minar.
Eu separei duas versões aqui, que diz assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Na outra versão, Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, o sentido desse texto é que usa o pai de família, associando o quê? A família e a casa. Quando eu li a respeito de que se ele soubesse, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada, não deixaria que fosse minada. E aí eu fui estudar sobre a questão de algo que nós possamos deixar ser minado. Ele aqui está usando o exemplo da casa. Então, diante disso, eu estava pensando, o que pode minar uma família? O que pode minar uma casa? Nós sabemos que a água, quando ela entra, ela traz os seus danos, os seus efeitos. Mas eu anotei que minar significa retirar pouco a pouco. Tirar pouco a pouco a energia, a saúde, as forças. E o sinônimo de minar: arruinar-se, estragar, danificar. Trazendo para os nossos dias, para o nosso tema de família, o que tem arruinado a sua família? Você tem percebido isso? O que tem roubado a saúde da sua casa? O que tem tirado as energias da sua família? Segundo o que nós estamos lendo aqui, aprendendo, isso está minando a sua casa, minando os seus relacionamentos, minando os seus projetos, minando os seus sonhos. Lembre-se sempre que é Jesus que está comparando com a presença de um ladrão. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Não se esqueça, o diabo está de olho na sua casa. O diabo está de olho na sua família. Ele deseja penetrar aí. Ele deseja minar aí. Ele deseja te pegar de surpresa. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos advertindo. Cuidado com o que está minando a sua casa. Alguém conversou comigo essa semana a respeito de um vazamento. Essa semana não, as 2 semanas atrás. Que foi descuidando, e o vazamento foi crescendo, a parede foi tomada. Além dele ter que arrumar o vazamento, ele vai ter que arrumar a parede, e ele vai ter que gastar mais com o desperdício da água. Tem coisas que, se nós não pararmos, não impedirmos de deixar de minar hoje, o custo, o gasto, a despesa será muito alto. Será muito grande. Eu estou falando, eu abri esse parênteses para compartilhar com vocês sobre o nosso tema. Mas quando a gente fecha parênteses, nós não podemos esquecer que isso também vai nos credenciar para a nossa vida eterna com o Senhor. Porque se a minha casa, se a minha família estiver sendo minada por aquilo que não é de Deus, a nossa família vai sofrer as consequências, e nós não teremos a nossa vida eterna. O que nós poderíamos colocar? Eu poderia perguntar para cada um de vocês: Fábio, o que poderia minar uma casa, Fábio?
falta de cuidado. Falta de cuidado. A minha mulher é extrema, que ela não use isso para ser mais. Ela é extremamente cuidadosa com a nossa casa. Quando eu passo no lugar, irmão, ela sabe o que eu passei. Hoje pela manhã, estava estudando, e eu percebi que hoje pela manhã tinha uns pingos perto da minha mesa. Aí eu fui lá, peguei o pano, já passei de leve, porque ela ia perceber. Lá em casa, eu não deixo mais a cadeira longe da mesa, irmão. Porque na hora que eu levanto, ela já vem colocando a cadeira na mesa. Ah, não, meu amor, por causa do tempo. O tempo não dá para explicar muito, não. Mas são senso de responsabilidade, senso de cuidado. Mas aqui ele está citando diretamente o pai, o chefe, o responsável. Quem que é responsável na sua casa? Diga, todos dessa casa. Todos são responsáveis. A casa que você vive, eu aconselho vocês pais, aconselhar as crianças a serem responsáveis com a casa que eles moram. Na hora de bagunçar, bagunça. Mas na hora de arrumar, manda eles arrumarem. Educa eles nas arrumações. Ensina eles. Porque se você tiver uma secretária, eles vão abusar da secretária. Eles vão achar que ela é escrava. Porque está pagando. Nós ensinamos nossos filhos. Levantou, arruma a sua cama. O que você aprendeu? Porque minha mãe me ensinou. Eu posso estar onde for, irmão. E quanto mais eu arrumo a cama, mais cama gostosa Deus vai dando para a gente deitar. Isso faz sentido? Tem uma palavra nas duas versões chamado a vigilância. E é a primeira coisa que eu quero dar sentido aqui nessa manhã. Uma das primeiras coisas que nós precisamos cuidar para que a nossa casa não venha a ruir, se chama, repita comigo, falta de vigilância espiritual. Não basta só ter uma vigilância natural. Ah, vou tirar o lixo porque senão as baratas vão vir. Correto? Tira o lixo. Eu vou tirar as comidas que estão podres na geladeira. Ok, vai e faça. Agora, não basta só você lidar com as coisas naturais. Você tem que lidar com as coisas espirituais, com os vazamentos espirituais, com aquilo que mina espiritualmente. O que significa isso? Vigiar significa observar, prestar atenção. Prestar atenção. Prestar atenção significa se deter, parar, para olhar para aquilo, a te trazer um entendimento mais profundo daquilo que está acontecendo naquele momento. Quando você tem esse cuidado de prestar atenção dentro da sua casa, com o momento que vocês estão vivendo, é você focar, é você não se distrair, é um tipo de vigilância. E onde entra o espiritual? É você apresentar essa causa diante de Deus. Muitas vezes eu sempre falo com as pessoas às vezes estão doentes aqui dentro da igreja, passa mal, primeira coisa que elas corre para o hospital. Não, pede alguém para orar com você primeiro. Nós não vamos impedir de você ir no hospital, não. Mas peça alguém para orar com você, para abençoar você. Essa é uma maneira de vigilância. Porque você corre para o hospital com o sentido do hospital ser a sua solução. Pode ser e pode não ser. Quando nós damos esse sentido à vigilância, nós estamos agindo também com prudência. Na Bíblia, a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos. Mas o mais importante para a vida prática cristã é o sentido em que vigiar, em todo o objetivo, é evitar o comportamento negligente
ou indolente que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo sua fé no Senhor. Se você não tiver essa vigilância, você vai pegar caminhos que não são caminhos de Deus. Vocês vão pegar ideias que não são ideias de Deus. Eu estava comentando ali com os pastores sobre um texto sobre o rico insensato, que quando ele se depara com seus celeiros, que ele vê que está tudo produzindo, está tudo colhido, ele faz uma pergunta para ele mesmo: o que eu vou fazer? O que eu mais preciso? A palavra de Deus diz que ele decide, ele faz a pergunta para ele e ele mesmo responde. Ele disse: eu vou aumentar o meu celeiro, eu vou produzir mais, eu vou juntar mais. E a conclusão dele é dizer: alma, tem tudo em depósito, come, bebe, arregala-te, descansa. Eu disse: interessante, né? Às vezes nós somos assim. Nós fazemos as perguntas e nós mesmos respondemos. Mas só que chega um momento que ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer? Aí ele tem a interrogação de uma pergunta, aí Jesus dá a resposta. Quando você fizer uma pergunta para Jesus, espere a resposta de Jesus. Não pergunte para si mesmo e não dê a resposta para si mesmo, porque a resposta que você vai dar para si vai ser uma resposta que vai massagear o seu ego. E muitas vezes a resposta que Jesus tem para nós é dizer para nós: louco, louco, nessa noite te pedirão a tua alma, em quem tu tens sido rico para com Deus. Mas isso nós não queremos ouvir, porque não agrada a nossa alma, não agrada a nossa carne. Então, quando o Senhor nos diz: vigia, porque você não sabe a hora que o ladrão vier. Todos nós precisamos de vigilância espiritual. Diga para você mesmo: eu preciso de ser mais vigilante espiritualmente. Talvez você está aí granjeando para tudo quanto é lado. Talvez você está armazenando de maneira tremenda. É pecado? Não. Mas se o espiritual não está envolvido, isso é preocupante. É muito preocupante. São inúmeras as recomendações bíblicas acerca da importância da vigilância constante para nós cristãos. Diariamente somos submetidos a diversas tentações, e diante disso, o conselho do Senhor Jesus é: vigiai. E o que nós poderíamos associar à vigilância? Alguém poderia me responder? O que você poderia associar à vigilância? A palavra de Deus fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai. Um dos maiores segredos de uma vida espiritual de vigilância se chama oração. Você já percebeu? Não é ninguém que disse para você, não. Foi você que disse mesmo. Eu estou tão corrido, eu estou tão ocupado, que eu não consigo orar. Eu não consigo parar para orar. Alguns dizem assim: eu oro no volante do carro. Eu oro no trabalho. E sim, você está orando, mas não está orando como convém. Porque quando nós falamos, nós precisamos esperar ouvir também. Ouvir também. Vigiai e orai. Jesus, por 3 vezes, advertiu o seu discípulo: orem, 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 orem. E por 3 vezes, o que acontece com eles? Eles sucumbem. Uma versão diz que os olhos deles estavam tão pesados, tão pesados, tão pesados. Talvez você está aqui nessa manhã, seus olhos estão tão pesados, está tão pesado. Deixa eu falar algo para você. Isso não é sono, não. Isso é opressão espiritual. Opressão espiritual.
Porque tudo que te impede de adentrar na presença de Deus, há uma intenção maligna contra isso. Porque na presença de Deus, qualquer estado, ele muda, porque a presença de Deus é poderosa. A Bíblia diz que até a tristeza solta de alegria. Muda. A oração tem poder para mudar tudo, irmãos. Tudo. Diga para o seu irmão: vigilância está ligado, está associado à oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Olha só, irmão, o que Pedro está dizendo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Ontem eu vi uma mensagem, uma escrita da filha do Billy Graham, dizendo: nós estamos nos fins dos tempos. Pedro está falando isso há mais de 2000 anos atrás. Sabe qual que é o problema nosso? Nós não contemplamos a profundidade que tem através da palavra de Deus. Passamos pouco tempo com a palavra. Somos rasos na palavra. Não temos interesse do amanhecer do dia e dizer: Senhor, eu quero cumprir o propósito da tua palavra na minha vida. Esse prazer, essa satisfação, essa alegria de dizer: hoje eu vou obedecer a palavra de Deus. Não temos, irmãos. Pedro está nos alertando: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sóbrios e vigiai em oração. Muitas vezes eu condeno a questão da bebida dentro das igrejas, da vida dos cristãos, exatamente por isso, porque Pedro está dizendo: ei, sede sóbrio. A bebida rouba a nossa sobriedade. Sede sóbrio. Por que se não pode vigiar com determinada miligrama de álcool na cabeça, gente? Porque ela não vai te deixar sóbrio. Ela, uma vez que ela te rouba a tua sobriedade, ela nunca vai te deixar orar. Nunca vai te deixar ter comunhão. Porque ela rouba teu entendimento. Eu tenho um irmão, que eu não sei que demônio entrou na vida dele, que ele não consegue passar 1 hora, 2 horas com calçado nos pés. Sabia disso? O diabo escraviza as pessoas tanto, irmão, que tem coisa que você olha: não é possível. Ele ia em festa descalço. E demonstrando ser uma pessoa muito humilde. A gente tem esse nome de humildade diferente do que a Bíblia diz, né? Mas na hora que ele toma uma chapuletada, irmão, mas é uma tagarela. Mais conversa, irmão, mais brinca, mais sorri, mais se diverte. Eu fico pensando, na hora que termina o efeito, onde está essa pessoa? Nós precisamos ter cuidado, irmão, porque o que Pedro está alertando para nós é que já está pronto, já está próximo todas as coisas. E qual é o exemplo que eu usei antes, lá no verso 39? Que o ladrão não fala a hora que ele vai vir roubar. Ele não anuncia. Ele não apregou: hoje eu vou na tua casa, guarda os teus bens, fecha a tua porta. E quantas coisas nós fazemos para isso não acontecer? Colocamos câmera, colocamos cerca, arame farpado, pagamos o rapaz da moto para andar no nosso setor, colocamos alarmes. No mundo natural, para e pensa, irmão, como que as coisas são diferentes. No mundo natural, nós atuamos, nós agimos, nós prestamos atenção, mas no mundo espiritual, nós não temos esse cuidado. É porque é espiritual. Transcende o entendimento de mente. Precisa do segundo passo. O segundo passo é: para que uma casa, uma família não seja minada, a falta de sabedoria e discernimento espiritual.
Vamos ver o que é isso. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a verdade e o erro, e a vontade de Deus e as outras influências, permitindo que uma pessoa tome decisões alinhadas com os valores e crenças espirituais. Repita comigo, alinhado. Alinhado. Toda decisão daqueles que dizem ser cristão precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque o que define a vida de um cristão, irmão, não é a igreja que você congrega, não. Não é o pastor que você tem, não. É o alinhamento que você tem com a palavra de Deus na sua vida. Porque é uma incoerência você acreditar que Jesus veio, morreu e sacrificou para você ser salvo e te perdoar de todos os seus pecados. E nós continuarmos na prática do pecado. Não dá liga isso. Não dá liga. Nós estamos falando de algo perigoso. Que Jesus está alertando o seu povo. Cuidado. Porque você não sabe. Existe uma ação maligna. Existe um projeto maligno. Mas você não está percebendo isso. Você não está apercebido disso. Você não está com esse cuidado. Você não está sendo vigilante. Não está tendo discernimento do que está acontecendo. Envolve a habilidade de ver além do óbvio, compreender o significado espiritual dos eventos e ter certeza e ter clareza para guiar a vida de forma precisa. Essa palavra aqui, irmãos, distinguir. Tem coisa que nem tudo é demônio, nós sabemos. Mas tem coisas que são demônios. Nem todas pessoas que estão enfermas têm demônio. Mas as pessoas que têm demônios, geralmente estão enfermas. O discernimento espiritual que nós precisamos ter. Isso faz parte do qual nós não permitimos que venha minar a nossa casa. O discernimento. O que está acontecendo? Por que ninguém está dormindo nessa casa? Por que estamos vendo vultos? Por que não tem alegria nessa casa? Por que não tem conquista nessa casa? Por que eu não tenho prazer de voltar para casa? Eu lembro, irmãos, eu falei para uma pessoa, agora que eu estava conversando, antes de conhecer Jesus, tem pessoas que quando entra em casa é uma coisa, quando ela sai de casa é outra coisa. Eu lembro que dentro de casa, eu abominava a ordem da minha mãe, abominava. Quando ela falava assim, irmão, parecia que cortava algo dentro de mim, que eu pensei, meu Deus, vem falar. Mas quando saía de casa, irmão, todo mundo era querido. Todo mundo era bacana, educado, sorria para todo mundo, brincava com todo mundo. Parece que tinha um demônio no portão. Na hora de entrar, o demônio montava na minha cacunda. Mas na hora de sair, muitas vezes, irmãos, nós minamos a nossa casa. Nós não temos o discernimento espiritual. Nós não temos o entendimento espiritual. Constantemente nós temos problemas, embates, discussões, contendas. O que é isso? Ei, discerne. Tem algo espiritual que precisa ser tratado nessa casa, porque essa casa está sendo minada. O ladrão está de olho nessa casa. Como vai ter a segunda parte? O tempo é rápido, né? Eu entendo, senhor pastor. Vamos aumentar esse tempo?
A partir de hoje. Ai, Jesus amado. Teria mais algumas coisas para falar, mas eu vou falar para que as partes que não deixam uma casa ser minada. Depois a gente volta na segunda parte. A primeira coisa que não deixa uma casa ser minada, para o dia que o ladrão chegar, diga comigo, a presença de Deus. A presença de Deus. Diga, além da presença, a dependência de Deus. Você não quer que a sua casa seja minada? Traga a presença de Deus. Traga a presença de Deus para a sua casa. Olha o que está escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos ter esse cuidado, irmão. A presença de Deus gera essa proteção nas nossas vidas, esse entendimento nas nossas vidas. E quando nós falamos de dependência de Deus, você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, mas se não tiver a presença de Deus, irmãos, isto não adianta nada. Construir uma família cujo alicerce é Deus, é construir uma família sólida. Essa família vai suportar os ventos, as tempestades, as chuvas, e ela não irá cair, porque ela está alicerçada na dependência de Deus. Provérbios, que eu não anotei o capítulo, só tem um versículo aqui. 128, logo em seguida. Perdão, Salmos 128. Está escrito assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, enquanto dorme. Deuteronômio 2:9 diz: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, quando você depende de Deus, quando você alinha essa dependência de Deus com a sua presença, o vazamento não vai minar a sua casa, não vai ser destruição, porque diante da presença de Deus vem a direção, vem o conselho, vem o entendimento. E o segundo, o amor incondicional. Nós temos acompanhado, nós temos visto, agora recentemente eu vi 2 episódios, um filho e uma filha admitindo que mataram os pais. Isso é terrível, irmão, isso é terrível. Dentro da nossa casa é um lugar muito perigoso. Ali dentro da nossa casa nós amamos e nós odiamos. Por quê? Porque nós passamos a conhecer os comportamentos um do outro dentro de casa. E muitas vezes nós não tratamos isso. Talvez você está aqui nessa manhã, você tem alguém na sua casa que você não decidiu não conviver mais, porque você odeia essa pessoa. Você tem um problema existencial com essa pessoa. Mas será que é essa pessoa mesmo? Será que é você mesmo? Será que não tem nenhuma influência maligna, satânica, que está levando essa destruição dessa família? Porque segundo a palavra que eu estudo e conheço, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você está lidando com demônios de maneira natural. De maneira natural. A palavra de Deus diz que nós não devemos agir assim. O amor incondicional, o amor é a força mais poderosa do mundo. Ele é o elo que liga as pessoas umas às outras com Deus. Ouça bem o que eu vou afirmar para você. Se você tem péssimos relacionamentos com pessoas, você não tem noção quanto você está distante de Deus. O quanto você está longe de Deus. Você está muito longe de Deus.
E arrisco mais de dizer que você não conhece Deus. Para você ver a extremidade disso. Por favor, Ministério de Louvor. Preste atenção aqui. João, 1 João 4,8. Repita comigo. Alto e bom som. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece Deus. E se você não conhece Deus, que céu que você vai? Amor, irmão. O amor incondicional. Eu amo, independente daquilo que você é para mim. Eu amo porque o amor de Jesus. Jesus me amou primeiro. E ainda em 1 João 7, João 4, 7 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Oh, irmãos, se isso aqui não nos ensinar, eu te pergunto, aonde nós vamos aprender? Diga assim, todo tempo que eu amar uma pessoa, nunca será um amor ofertado, doado pelo diabo. Só Deus pode nos fazer amar as pessoas. Só Deus. Não resista, irmão, a amar as pessoas. Não resista, porque todas as vezes que você amar as pessoas, por mais maligna que ela seja, Deus vai estar contigo. Não importa se o diabo vai estar com ela. Importa quem vai estar contigo. Um certo esposo, ele gostava de comprar um buquê de rosas todo sábado para levar para a esposa dele. Todo sábado. E todas as vezes que ele chegava naquela loja para comprar um buquê de rosas, o dono da loja se admirava. E um dia cismou de perguntar para ele: quem é a sua esposa? Tem umas ações nossas que chamam a atenção, né? Tanto positiva quanto negativa. E ele disse: a minha esposa, ela tem Alzheimer. E ele diz assim: mas ela tem Alzheimer? E o senhor todo sábado leva o buquê de rosa para ela? Levo. E a resposta que ele deu para aquele homem diz: ela não sabe quem ela é, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Eu pergunto para você nessa manhã: quem você é? É aquele que ama ou é aquele que odeia? Se coloque de pé, por favor. Tem um texto que eu anotei ali, que Mateus diz que o primeiro e maior mandamento é: ame ao Senhor de toda sua força, sua alma, seu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós amamos as pessoas como nós nos amamos, irmão? Você gosta de coisa boa? Proporciona coisas boas. Eu só quero colocar um vídeo aí, Ana Cláudia, que não deu para falar sobre isso. Eu vou fechar com ele. Esse vídeo aí me chamou a atenção, que, baseado no que eu estou dizendo, de amar as pessoas. Olha que vídeo bacana.